Olá pessoal, vocês aí da internet que estão assistindo o nosso vídeo, é um bate-papo a respeito de ACT, Terapia da Aceitação e Compromisso. Nós temos aqui a participação de 3 profissionais muito importantes da área. Professor, pela ordem aqui no meu vídeo, né? Professor Rodrigo Fernando Pereira. Dá um oi para o pessoal aí, Rodrigão. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigão. Professor Rodrigo Boa Vista, dá um oi para o pessoal aí, Rodrigo. Oi, pessoal. E o professor Felipe Alckmin Carvalho. Bom dia, gente. Com seu novo penteado físico. Aquele que o cabelo fica espetadão para cima, soltando energia estática para tudo quanto é canto, eletricidade estática. Só faltou a Monique para enfeitar, né, esse mar de cravos aqui, faltou uma rosa, né? É verdade. Nós vamos ter a professora Monique, que está em viagem, não pôde participar. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo, isso aqui é um bate-papo descontraído a respeito de ACT. Eu não quero e não vou vender para vocês o meu curso de formação online terapia da aceitação e compromisso. Já vi que vai falar terapia cognitiva, né? O vício, né? É a nossa primeira turma do curso online de ACT. Mas o que nós queremos aqui é que vocês saiam com uma visão correta, não os mitos, né, que são criados aí na internet, mas com a visão correta do que é a ACT. E nós vamos iniciar esse bate-papo com uma discussão, e aí os professores vão se alternando aí, todo mundo vai defendendo a sua proposta. Minha pergunta para os professores é a seguinte: por que vocês se tornaram terapeutas da ACT, né, da Terapia da Aceitação e Compromisso? O que a ACT traz de diferente em relação às outras propostas para o terapeuta, para o paciente e para a própria psicoterapia, né? O que ela traz diferente? Aí fica a questão para vocês aí, vamos papeando aí. Começa para a gente aí. Boa Vista, quer começar? Pensei a gente seguir a ordem, Rodrigo. Já que você foi o primeiro apresentado, imaginei que a gente pudesse seguir a nossa ordem. Bom, O cara estratégico, né, gente? O cara inteligente pra caramba. Bom, respondendo acho que a primeira pergunta, né, de por que me tornei, tenho estudado ACT, feito cursos e trabalhado com ACT na prática clínica, acho que um dos motivos, né, são vários, mas para citar eu acho que é uma perspectiva um pouco diferente aí em relação ao próprio sofrimento, né, das pessoas, porque é isso que faz com que as pessoas procurem terapia, procurem algum atendimento. E eu acho que a ACT tem uma perspectiva distinta, né, de não considerar o sofrimento como uma doença, o sofrimento como um problema, mas o sofrimento como algo que faz parte da vida, algo natural, né, da vida e trazendo esse conceito de aceitação, né, aceitação de eventos internos, sensações, emoções, pensamentos, para criar, trabalhando isso para criar uma forma diferente de lidar com as situações de vida, né, geralmente a gente tende a achar que a gente pode resolver o sofrimento ou viver sem qualquer tipo de sofrimento e a gente acaba entrando em muitas estratégias prejudiciais para tentar não sofrer ou para tentar não sentir coisas que a gente não quer sentir. E isso geralmente não dá certo, geralmente as pessoas acabam sofrendo ainda mais, ficam encurraladas em umas situações sem muita saída. Eu acho que essa perspectiva de aceitação, então, de aprender a lidar com as sensações internas sem fugir ou sem se esquivar, foi uma das coisas que me chamou a atenção e que me fez despertou interesse alguns anos atrás, quando eu comecei a ter contato com a ACT, e a partir daí estudando. Esse foi um dos motivos para mim. Boa Vista, o que você diz para nós aí? Bem, Edvan, assim, a primeira coisa que eu geralmente gosto de esclarecer quando eu estou falando de ACT, né, é que eu sou bem crítico com relação a esses rótulos, né? Eu acho muito cafona essa história do cara ser terapeuta ACT, dele ser terapeuta FAP, dele ser terapeuta DBT, né? Acho que no final das contas a gente continua sendo psicólogo, acho que a gente continua sendo, né, alguns de nós, né, analistas do comportamento, como
eu me considero, né? E a ACT, na verdade, na minha vida, ela vem para cumprir um papel que é de direcionamento, né? Então, eu comecei as leituras em ACT quando eu ainda estava na graduação, e eu percebi que aquilo lá me dava um norte que muitas vezes eu não tinha, por exemplo, quando eu fazia a leitura dos textos fundamentais do behaviorismo radical e da análise do comportamento, né? Então, por mais que a terapia, né, de base comportamental no Brasil, ela cumpra um percurso histórico bastante diferente, né, da origem da ACT, né, que tem a ver com os Estados Unidos, que tem a ver com Stephen Hayes, né, e o Aaron Brownstein, o Robert Zettel e tantos outros autores, né? Aqui, né, no Brasil, eu sempre tive um pouco dessa sensação de que faltava norte, né? Me faltava, enquanto terapeuta em formação, né, lá atrás, na graduação, me faltava aquela sensação de que eu sei para onde olhar, né? Mais do que aquele conjunto de técnicas que os manuais oferecem para a gente, né? Então, a perspectiva de observar sofrimento humano, né, como mais um elemento da vivência, né, como parte fundamental da experiência em vida, né, acho que me ajudou demais a identificar quais são, de fato, os elementos que eu preciso modificar em terapia. Então, a ACT, na minha vida, ela serve como uma lente, né? Eu acho que a minha metáfora, pensando, né, nos mecanismos da ACT, né, a metáfora da ACT na minha vida é de lente mesmo. Assim. Eu consigo olhar para o meu paciente a partir de uma perspectiva que tem a ver com observá-lo enquanto uma criatura que foi culturalmente instruída, como o Rodrigo estava falando agora há pouco, né, a eliminar um pedaço da sua experiência, quando na verdade o meu papel é outro, né? Eu não tenho que ser aliado do meu paciente na luta contra o sofrimento, né? Óbvio, a gente precisa eliminar o sofrimento desnecessário, né? Então, muitas vezes alguns colegas questionam, mas você, como terapeuta ACT, você se torna um terapeuta meio masoquista, né? Então você faz apologia ao sofrimento. E não tem nada a ver com isso, né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. O conceito de aceitação, né, ele é bastante diferente de resignação, né? Ele é bastante diferente de desistência, né? Então, quando eu começo as minhas leituras na ACT, eu começo a perceber que a gente estava mirando no lugar errado, entendeu? E quando a gente começa a observar que fazer terapia é mais do que você ficar sentado num consultório, simplesmente ouvindo e no final do dia chegar uma cifra, né, na tua conta bancária, né, você começa a perceber que tem mais coisa que você precisa fazer. E muitas vezes a minha sensação era essa, de que a gente estava fazendo errado, né? A gente estava mirando no lugar que não era para mirar. Era como se a gente estivesse aí nesse esquema Coreia do Norte, né, fazendo teste de míssil sem parar, né, e atirando o tempo inteiro na água, entendeu? Quando, né, no final das contas, aquele cara que está ali na tua frente, ele quer mais do que um ouvido, né? Ele quer alguém que consiga dividir contigo aquele sofrimento e produzir uma mudança de vida, né? E a ACT, ela me ofereceu isso inicialmente, né? A partir da ACT eu fui compreender um pouco mais das práticas baseadas em evidência, né? E aí que a Gestalt se fechou. É aí que eu percebi que, de fato, a gente consegue fazer pesquisa séria em clínica, né? E eu, como psicólogo experimental, sempre fui um cara muito preocupado com os dados e com os elementos que produzem, de fato, os resultados que se propõem, né? E a ACT foi a minha primeira aproximação disso tudo, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso recomendada, né, pela APA para pelo menos 5 diagnósticos, né, eu consigo colocar a mão na cabeça de noite e dizer assim, poxa, eu acho que eu fiz o que eu deveria fazer hoje, né, tendo em vista que eu segui o protocolo, né, esperado, né? Mesmo assim, né, mesmo com tudo isso, né, eu ainda acho que a ACT ela não é tudo aquilo que as pessoas vendem que ela seja, né? A gente ainda tem muita dificuldade para atrelar conceitos básicos e terapia de aceitação e compromisso, né? As pessoas que tiverem aí a oportunidade de nos encontrar ao longo do curso, elas vão perceber que a teoria das molduras relacionais, né, a famosa RFP, ela, em tese, deveria basear ou nortear, né, a aplicação da ACT, mas a gente ainda tem muita dificuldade de fazer essa ponte, né? Então, por mais que eu ainda considere, né, que a ACT ela norteia o meu atendimento, né, muitas vezes eu abro mão de fazer algumas coisas que são prescritas nos manuais em virtude da dificuldade de compreender se de fato isso deve ser feito. Então,
Por isso que eu ainda acho que é meio cafona o cara se dizer terapeuta ACT. Porque parece que ele fica muito cego às vezes, né? Então é como se aquilo ali fosse a tábua da salvação para absolutamente tudo, e a gente perde o nosso objetivo fundamental, que é oferecer um resultado que a gente está vendendo, né? Então, por mais que eu encontre, né, norte, por mais que eu encontre evidências empíricas de funcionamento, né, do procedimento, eu ainda acho que é arriscado o cara vestir o uniforme de sou terapeuta ACT, sou terapeuta FAP, e sair simplesmente por aí fazendo qualquer coisa, né? Então, falei aqui, né, um bocado, mas a minha sensação é um pouco essa, de que na minha vida, na minha formação enquanto terapeuta, a ACT cumpre um papel muito importante de direção, né, de norte, de identificação de alvos que são mais precisos do que o que a gente vinha fazendo, né? Mas eu ainda tenho lá minhas questões e a gente pode discutir algumas delas por aqui. Ok, Rodrigo Boa Vista, muito obrigado. Vamos lá então, fechar essa rodada aí com o Felipe Alckmin. Você é sobrinho do governador do estado aí, ô Felipe? Não sou não, Edmar. Queria ser, mas não sou não. É da parte pobre da família, né? É. É igual eu na minha família. Eu tenho lá um traço comum da família com o Fernando Henrique Cardoso, mas eu sou da parte pobre, ele é da parte rica lá. É do baixo clero, né? Na verdade, eu não sou nem do baixo clero, eu sou dos coroinhas. Tá bom. Vamos lá, Felipe. Olha, Edmar, eu acho que ACT na minha vida veio, de algum modo, responder a algumas inquietações que eu tinha com a TCC mais clássica, mais prescritiva, mais voltada para o cumprimento de um protocolo. Essa TCC mais clássica, na minha prática clínica, teve muito pouco resultado, resultados muito modestos. Então, respondendo basicamente, assim, muito rapidamente a pergunta, eu gosto muito de ACT, porque ACT na minha prática clínica funciona. Eu tenho muito interesse pelo contextualismo funcional, que é a filosofia que embasa a ACT. E a ideia de contextualismo funcional é mais ou menos a seguinte: não existe tanto uma preocupação em um modelo certo ou um modelo errado. Interessa muito mais o que funciona para o seu paciente naquele momento do processo de psicoterapia. Eu tenho uma experiência muito mais clínica e muito menos experimental. Então, o meu viés é esse, é um viés mais clínico, e para mim importa muito o que funciona com os meus pacientes, e eu acho que a ACT tem funcionado muito bem, principalmente com o perfil de pacientes que eu trabalho, que são pacientes com transtornos alimentares e que abusam de substâncias psicoativas. Com esse perfil de pacientes, a questão dos valores, da esquiva experiencial e de modo geral, do modelo de psicopatologia que a ACT propõe, né, de adoecimento pela via da inflexibilidade psicológica, parece que encaixa muito bem. E eu tenho tido resultados interessantes na clínica e é por isso que eu tenho estudado cada vez mais e tenho visto, como o Rodrigo Boa Vista falou, aplicação da ACT prescrita pela APA e por outras organizações em psicologia que são muito importantes e que trabalham com psicologia baseada em evidências. E uma outra coisa que me interessa muito na ACT é o vínculo terapêutico, que eu acho muito mais horizontalizado e, por isso, muito mais honesto. Eu tenho muita dificuldade. Tem uma coisa engraçada, né, que quando você não compra um peixe, você fica com dificuldade de vender. E eu tenho muita dificuldade de comprar essa sucessão de técnicas que a TCC prescreve, e por isso mesmo acho que eu fico com dificuldade de aplicar e de prescrever essas técnicas, e a ACT me dá uma possibilidade muito importante, que é do meu ponto de vista, que é de me aproximar do meu paciente mais ou menos na mesma condição que ele. Então, eu saio desse lugar desconfortável de quem precisa resolver o problema do paciente, de quem precisa
de algum modo, solucionar questões que muitas vezes não têm solução, são condições existenciais. Então, isso me ajuda demais, me dá liberdade para atuar na clínica. É por isso que eu gosto bastante de arte. Bom, tem outras coisas que devem aparecer durante a nossa conversa, mas basicamente esses 2 pontos são os que mais me interessam. Ok. A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre algumas coisas, mas só lembrando que a fala de uma amiga, ela é terapeuta cognitivo comportamental, e que ela brincava assim, não, essa arte eu não quero mexer com essa arte, não, porque o negócio dela tudo é sofrimento. Parece que o terapeuta na arte é aquele que passa metiolate e não sopra, né? E segura o cara para ele não soprar, para ele não fazer movimento nenhum, né? A arte, ela não é desumana assim, né? Mas, partindo dessa brincadeira, dessa fala, eu queria ver com vocês uma questão que é a seguinte. Sofrimento, né, a arte fala que ele faz parte da vida, né? Então, como é que a gente vai trabalhar essa coisa de sofrimento, né? Já que a gente não vai promover esquiva experiencial e tal, como é que o terapeuta, o psicoterapeuta que vai estar atuando dentro dessa visão, dentro da proposta da arte, qual que é a postura dele diante do sofrimento do paciente e o que ele, terapeuticamente, vai propor para esse paciente? Vamos lá. Vamos fazer de trás para frente? Podemos. Vamos lá, Felipe. Então, tá bom, eu começo. Eu acho que, pelo contrário, né, a arte é uma proposta, uma visão muito baseada em uma ideia humanista, humanizada da nossa condição, justamente porque não tem como objetivo extirpar essa parte da nossa experiência, que é essa parte mais dolorida, que a gente não gosta de sentir e que até instintivamente a gente tenta não entrar em contato, né? Se esquivar desse tipo de experiência. Saber que o sofrimento faz parte da nossa condição e trabalhar a partir disso, na verdade, produz um efeito muito interessante, que é não produzir sofrimento adicional, que é o sofrimento sujo, que a arte diz, né? Que é um sofrimento que você produz a partir de sofrimentos que são condições, a partir do modo como você lida com as suas experiências doloridas e que acabam produzindo mais problemas. Por exemplo, em transtornos alimentares, eu vejo muito pessoas que têm uma incontrolabilidade muito importante na própria vida, e aí, para se esquivarem desse tipo de experiência de incontrolabilidade, acabam se engajando em uma série de comportamentos de restrição alimentar, de compulsão, de purgação, que produzem mais sofrimento ainda. Então, para esse perfil de paciente, seria muito interessante entrar em contato com algum nível de incontrolabilidade. E isso produziria, de algum modo, alívio do sofrimento. Mas alívio do sofrimento quase como um efeito colateral, não como um efeito principal, o objetivo principal de alívio de sofrimento. Então, eu acho que existem muitas maneiras de avaliar e de diferenciar o sofrimento limpo, que é o que tem relação com o nosso sofrimento do dia a dia, do cotidiano, e diferenciá-lo do sofrimento sujo, que o Stephen Hayes diz, que é aquele que você mesmo produz na medida em que recusa o contato com esse sofrimento inicial. Eu acho que, como efeito colateral, a arte diminui sim o sofrimento. A ideia não é produzir mais sofrimento ou uma ideia mais masoquista ou sádica. Não é isso. Acho que todo mundo quer de algum modo ter qualidade de vida, quer ser feliz e a arte pode ajudar nisso também. É que isso não é o objetivo principal. Mas eu acho que quase que como efeito colateral da intervenção isso acontece. Olá, Boa Vista. Eu estou com o Felipe nisso aí. Eu concordo que não tem absolutamente nada a ver com uma prática desumana, nada disso. Uma vez eu até ouvi isso de um grande amigo de faculdade, em que ele me perguntou se a arte era um jeito da terapia comportamental se tornar mais humana, né? E eu disse imediatamente que não, né? Que não era,
porque assumir isso seria assumir que a terapia comportamental é desumana, né? Ao mesmo tempo em que a gente estaria defendendo que, sei lá, que a arte é uma prática leniente ou uma coisa meio abraça a árvore, sei lá como que a gente fala disso, né? Mas não tem nada a ver com essa história, né? Pensando aí na tua metáfora do Mertiolate, né, eu acho que a arte ela propõe um fenômeno um pouco diferente, né? É como se a gente estivesse diante de uma condição de escolha, né? Então você está lá, diante de um caminho, e você tem duas opções. Ou você não anda e fica o tempo inteiro pensando nesse caminho, tipo, vai doer o caminho, pode ser que em algum momento isso aconteça, vamos esperar o momento ideal para que eu vá, né? Ou você encara de fato o caminho. O grande problema é que esse caminho, você precisa passar por ele ajoelhado. Tem um obstáculo na tua frente e você precisa ajoelhar. Quando você olha para o chão, você está observando um monte de pedra, um monte de cascalho. E você sabe que se você andar por aquele caminho agachado, você vai machucar suas mãos, você vai machucar seu joelho. Pode ser que em algum momento você desequilibre e machuque o teu peito, a tua barriga, né? E aí você para naquele momento e escolhe. Ou fico parado e projeto simplesmente o que está do outro lado, ou eu encaro essa realidade que é inevitável de que, se eu percorrer o caminho, vai valer a pena, mas o custo disso tudo vai ser um certo sofrimento. Esse é o sofrimento que a ACT defende. Se o caminho vale a pena, se o processo te leva para o lugar onde você avalia que você se sentirá pleno, esse caminho faz sentido na minha vida. Mas o custo para que eu sinta isso é passar por esse monte de pedra e eu me machuque um pouco? Qual é o problema? Por que a gente não passa pelo bendito caminho, se estrepa durante um tempo e depois a gente se vira com o mertiolate que tiver? Esse eu acho que é o sofrimento que a ACT defende. E isso não tem nada a ver com humanizar, isso não tem nada a ver com sadismo, masoquismo, sei lá, euquismo a gente está falando, né? Isso tem a ver simplesmente com defender uma contingência de escolha. Quando a gente está falando de psicologia experimental, a gente está falando de uma competição de contingências onde tem mais reforço. A ACT defende, vai para o reforço. Por mais que no meio do percurso você encontre um monte de aversivo condicionado. Não tem problema viver aversivo. Faz parte viver aversivo. O problema está em você começar o caminho, no meio dele você apavora com o teu sofrimento e, ao invés de se manter naquilo, você abdica do reforçador a longo prazo. Esse é o grande problema. Porque quando você voltar, provavelmente o que vai acontecer contigo é você começa a voltar a pensar naquilo, você começa a se avaliar como alguém que fracassou, como alguém que desistiu, e isso, ao invés de simplesmente sumir com os aversivos, na verdade te produz mais e mais e mais e mais. Então, além de você sofrer por não ter conseguido chegar naquele lugar, você começa a sofrer por ser a pessoa que não chegou naquele lugar. Então você entra no mecanismo que o Felipe está falando aí, que é uma coisa meio cíclica. Então você esquiva, e aí você começa a produzir um monte de coisa para você que te leva a esquivar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, e aí você não testa a contingência, né? Desculpa. Eu não te ouvi, desculpa. Não, e aí você se esquiva e não, acaba não testando a contingência. Isso, a magnitude do valor aversivo aumenta muito, né? Perfeito. É que a gente tem, na verdade, uma grande somação de estimulação, né? E aí, obviamente, é muito mais confortável viver no universo verbal do que viver na contingência direta. Então a arte ela cumpre esse papel de vamos testar. O Felipe estava falando mais cedo de contextualismo funcional, né? Contextualismo funcional, no final das contas, está o tempo inteiro te empurrando para uma filosofia existencial que é de experimenta, avalia pragmaticamente a tua experiência, sai das questões morais. A gente não está mais falando de beleza ou feiura do universo que você vive. A gente está falando de realidade. Quando você se enfia na contingência, o que acontece? Dói. Ok, mas dói e o que mais? Porque doer sempre vai doer. É evitar, né? A diferença que eu acho que a arte propõe é um pouco essa de, assim, a dor, ela é mais um pedaço. E só isso. Ela pode ser só isso. E nós, como terapeutas que temos
leituras em arte, a gente precisa promover esse contexto terminal para os nossos pacientes, né? A gente tenta mostrar para eles, via experiencial, que dá para conviver com um pouco disso. Já que essa é a única condição que a gente vai produzir aqueles valores, ou aqueles elementos de grande valor que a gente vai encontrar lá depois do teu caminho. Se a gente vai precisar passar mertiolate, se a gente vai precisar passar, sei lá o que, iodo, sei lá o que mais que a gente usa hoje, né? Se o valor se o preço é encontrar o que nos torna plenos, vamos nessa. Que seja um balde de mertiolate e que arda profundamente. Mas, pelo menos, ardeu para que você produzisse determinado elemento. Então, essa é a grande questão da arte. Eu gosto de falar com os meus pacientes uma coisa mais ou menos assim. Bom, vai doer de qualquer maneira. Então, seria muito interessante que doesse, que a dor te encontrasse no sentido das coisas que te interessam na vida. E não acuado, encolhido num canto, fugindo de tudo. Primeiramente, nós poderíamos dizer que a dor pode ser doída, mas não precisa ser sofrida, né? É verdade. E aí, Pereirão? Acho que eles falaram bastante, acho que essa é a ideia mesmo, né? E só para acrescentar, esse sofrimento que a gente combate na arte é esse sofrimento paralisante, né? E eu acho que quando as pessoas elas não entram nas situações porque elas têm medo muitas vezes, né? Porque elas acham que elas vão sofrer e às vezes vão mesmo, vão sentir uma certa dor. E quando elas descobrem que elas podem fazer as coisas que elas têm vontade de fazer, ou que elas sonham em fazer, mesmo com uma certa dose de incômodo, de desconforto, isso é bastante libertador. Não? Então, acho que essa é a ideia. E a gente está falando bastante de sofrimento, mas a arte ela é um conjunto de pontos aí centrais, né, que norteiam o trabalho clínico, e a ideia, inclusive, é tirar um pouco o foco do sofrimento. Né, porque o que a gente acha é que a pessoa chega para a gente focada demais no sofrimento e focada demais em não sofrer. E a ideia é tirar a atenção disso e colocar uma atenção assim, ok, mas o que você quer para a sua vida? Como que você quer viver? E isso é que tem que ser o mais importante, ou tem que ser a prioridade. E o sofrimento que pode vir com determinadas escolhas, ele é secundário. Né? Então, uma das coisas que eu converso com os pacientes é que geralmente eles avaliam muito a vida em função de se eles estão se sentindo bem ou mal. Né? E a gente pode usar outros critérios. Ok, você pode estar se sentindo mal, se sentindo bem, mas quão próximo você está de viver a vida que você quer viver? Né? Talvez esse seja um critério mais importante, né, para a gente conversar do que com os pacientes, do que se você está sofrendo muito ou pouco, você está se sentindo bem ou mal. Né? Não é isso que importa. O que importa é o quanto você está próximo dos seus valores, o quanto você está próximo daquilo que você quer para você. Então, acho que ao longo da terapia, a ideia é tirar um pouco esse foco e colocar mais o foco naquilo que a pessoa quer para ela, que são os valores, que são as ações comprometidas que a gente trabalha dentro da arte. Ok. Eu queria aproveitar, eu não queria ficar sem o Rodrigo Boavista no final, e eu queria aproveitar esse tempinho que a gente tem para fazer uma última rodada, e aí a gente poder fechar nós 4, né? Cada um poder seguir o seu planejamento do dia. E mais uma vez, né, fica meu agradecimento a vocês 3 aí por terem aceitado o convite e tudo mais. E a proposta que eu tenho para colocar é a seguinte. O Felipe me falou de uma coisa que ele gosta na terapia aceitação e compromisso, e é de ser uma terapia mais honesta. Né? A relação terapêutica ela ser mais horizontalizada. E ao mesmo tempo também, a gente sabe que existem mitos que as pessoas criam e vão esparramando, são fãs, né? São notícias falsas, mas elas vão se esparramando. Então eu queria que vocês, tirando isso que eu citei agora do Felipe, então Felipe, você vai ter que citar outra coisa, não vale isso, tá? Apesar de ser muito bacana essa pontuação sua aí, né, que você pontuou aí com relação à arte, eu queria que vocês falassem rapidamente uma coisa legal, bacana da arte que
diferencia a arte das outras, o que a arte respondeu para você que as outras não responderam, isso aí fica livre para vocês. E, ao mesmo tempo, vocês falassem de um mito, por exemplo, o mito de que a arte é uma terapia masoquista. Né? Questão de sofrimento, vamos sofrer, vamos sofrer, vamos sofrer. Então, eu queria que vocês elencassem uma coisa legal, uma coisa bacana que vocês veem que a arte é diferente das outras, ou que ela respondeu para vocês que as outras não responderam, e falassem de um desses mitos, uma dessas coisas que as pessoas saem falando que a arte é e que ela não é. Uhum. Vamos lá, Boa Vista. Vamos lá, então. Acho que um dos elementos que me atraem demais na proposta da arte é a... Ixi, deu uma travada, né? Deu uma travadinha no áudio do Rodrigo. Rodrigo, enquanto... Tá rolando certo aí? Tá tudo bem? Agora voltou seu áudio. Engraçado, aqui apareceu meio caído aqui. Ah, eu tô com 2 Rodrigos aqui agora. 3 Rodrigos. Achei que esse negócio Estilo Gremlin. que tava tomando nessa caneca aí não é café nem água não, hein, cara? Bem, como eu estava dizendo... Rodrigo, aí é meio esquisito. Vamos lá, Boa Vista? Vamos embora. Né? O elemento que me atrai muitas vezes quando eu estou falando de terapia de aceitação e compromisso é a abordagem que se dá à linguagem. Né? Qual é o efeito da linguagem e como ela se constitui. Né? E isso, né, dentro da análise do comportamento, fazia pouco sentido, às vezes era meio tabu, às vezes produzia até desconfortos grandes na área, né, em termos teóricos. E a proposta da terapia de aceitação e compromisso é muito esclarecedora nesse sentido. Né? Então a gente sofre pela linguagem. Né? E os autores fazem questão de explicar como isso acontece. Então as propriedades de bidirecionalidade, né, de transformação de função de estímulos, né, elas servem muitas vezes como ponto de partida para que você analise contingência. Né? Então você sai daquele universo SD, resposta, estímulo consequente, e você acessa outros níveis de análise, né, que me parecem completar a compreensão que a gente precisa em clínica. Né? Então, produzir mudança de comportamento via verbal, né, é algo que a ACT propõe, inclusive através das metáforas e tudo mais, e que até então eu não tinha visto isso. Né? Então, é um dos elementos que me agrada demais. Né? Pensando nos mitos, né, existe um paralelismo e, às vezes, até uma relação de equivalência entre ACT e Mindfulness. Né? E se a gente pega, de fato, os manuais e os textos teóricos dos proponentes da ACT, a gente não tem, em nenhum momento, uma defesa de exercícios de Mindfulness. Então, esse é um dos elementos que, às vezes, me soa bastante curioso, porque as pessoas vêm para a ACT por conta do Mindfulness ou vão para a ACT por conta do Mindfulness. Então, esse é um dos mitos existentes por aí, que existem relações e que valem a pena a gente discutir durante as nossas próximas conversas lá durante o curso, mas que não existe essa similaridade. Né? São elementos diferentes e as propostas elas são, inclusive, divergentes muitas vezes. Boa Vista, muito obrigado, meu amigo. Vamos lá, Pereira. Bom, eu acho que uma das coisas que me chama a atenção, indo um pouco na linha do que ele falou de relação terapêutica, mas sem citar o que ele falou, eu acho que tem alguns outros aspectos da relação terapêutica que eu acho que são interessantes, né? Assim, de uma proposta de respeito, né, pela pessoa, uma proposta de abertura também, né? Eu acho que a gente sai um pouco de uma posição de um terapeuta que sabe tudo, um terapeuta que resolve, e aí tem alguns pressupostos que ele fala, né, de que a gente está no mesmo barco, então a gente sofre das mesmas coisas que aquela pessoa que a gente está atendendo sofre também, né, e a gente pode até falar de como a gente se sente, a gente pode dar exemplos pessoais, a gente tem aquele tabu de que a gente está lá e a gente tem que ser um terapeuta perfeito, aquela pessoa super bem resolvida, e por isso que a gente está lá ajudando outra pessoa. E é interessante porque nas sessões, quando a gente abre um pouco do nosso sofrimento, das nossas falhas, das nossas dificuldades, a maior parte das vezes o paciente fica aliviado, ele se sente um pouco mais normal, vamos dizer assim, porque essa é a nossa ideia também, né, de que as coisas que a gente sofre,
ou que acontecem com a gente, as dificuldades, elas são universais, são humanas, né? Então, por isso, acaba trazendo um certo alívio. Em relação aos mitos, eu acho que tem um pouco, acho que o Boa Vista falou um pouco da coisa da aceitação, né? De que essa ideia de que a aceitação que a ACT fala é uma resignação, de que a pessoa fala um certo cinismo, então é assim mesmo, então pronto. Mas eu não tenho o que fazer. E é justamente o contrário, né? O que a gente está falando é que quando a gente está inflexível e quando a gente não consegue aceitar as coisas, a gente fica muito mais paralisado. Né? É muito mais difícil fazer as coisas quando a gente não está aceitando os custos, quando a gente não está aceitando os eventos, as dificuldades que a gente vai passar. Paradoxalmente, o que pelo menos eu observo muito quando eu estou atendendo, é que a partir da hora em que a pessoa consegue aceitar e conviver com aquilo que incomoda, ela começa a fazer muito mais coisa, ela começa a funcionar muito mais, agir muito mais, se colocar nas contingências, nas experiências. Então, paradoxalmente, quanto mais você aceita os custos, mais você age, mais você faz, mais você avança. Né? Então, é quase como se fosse o oposto de resignação. Né? Então, acho que são esses dois pontos que eu poderia citar. Felipe? Eu concordo muito com o que o Rodrigo acabou de falar sobre a aceitação como um processo que amplia o repertório comportamental e que tira a pessoa de um lugar de paralisia e passa essa pessoa para um lugar de ação. Mas deixa eu falar uma coisa nova, então. Eu gosto muito da ACT e eu acho a ACT muito diferente de algumas outras propostas de psicoterapia, analítico-comportamentais ou cognitivo-comportamentais, por conta da possibilidade de analisar funcionalmente as cognições. Eu sempre senti falta de uma abordagem mais analítico-comportamental, tendo como objeto de estudo as cognições. Eu acho isso super importante, principalmente em casos em que muito pouco pode ser feito objetivamente. Por exemplo, em casos de dor crônica, de luto, essas situações me interessam bastante e eu sempre fiquei muito inquieto com o que tem publicado até o momento sobre intervenções comportamentais ou cognitivo-comportamentais nessa área. Nesse sentido, quando pouco objetivamente pode ser feito, eu acho que a ACT também pode ser uma ferramenta muito interessante, que dá uma margem de manobra muito importante para o terapeuta. Isso me agradou muito na proposta da ACT. Agora, um mito... Olha, eu já ouvi alguns pacientes dizerem que procuraram a ACT ou alguma outra modalidade de terapia mais baseada em evidências, porque elas são rápidas e diretivas. Eu não acho que a ACT... Eu acho que não dá para fazer essa análise geral, né? Depende, acho que a noção do quanto a pessoa deve ou poderia ou seria desejável investir em psicoterapia é muito caso a caso. Então, por isso que eu acho que isso é um mito. Eu acho que a ACT não é necessariamente curta nem longa, depende de muitas outras variáveis que precisam entrar nessa conta para a gente conseguir avaliar. E não significa... E o fato da pessoa ter uma demanda de psicoterapia muito complexa ou muito custosa, não significa que essa pessoa vai precisar ficar anos em psicoterapia. Pode ser que ela entre... Isso eu aprendi com o Rodrigo Fernando, que é meu colega da clínica, mas a pessoa pode vir fazer algumas sessões, ficar alguns meses e aí resolver as questões mais emergenciais, para então, em um segundo momento, voltar eu acho que é muito mais complexo do que é curto ou longo. Eu acho que essas definições não ajudam muito e, então, por isso, considero que são mitos sobre arte. Não é a terapia ser curta ou longa, mas é o benefício que ela proporciona, né? E o quanto a pessoa tá a fim de investir naquele momento, né? Fiz um trocadilho, vocês não perceberam, mas tudo bem. Era só para brincar. Gente... Eu não percebi, desculpa. Você só não quis rir para confirmar, né, a brincadeira, né?
Pessoal, vocês, junto com a professora Monique, né, que não está aqui hoje conosco, vão ser professores do nosso curso de formação em ACT, o curso online. Está aproveitando aqui, fazendo uma propagandazinha no final, né, sem tentar ser uma propaganda Cafajeste. Vai ser um curso que vai acontecer as aulas online, ao vivo, sempre às quartas-feiras, de 8 às 10h30. E durante a semana, os alunos têm a oportunidade de rever a aula. Quem não pôde participar da aula online, ao vivo, não tem o menor problema. É assim que termina a aula, questão de 3 horas depois, que é o tempo que o sistema renderiza a gravação, né? Então tem esse tempo. A renderização, ela é geralmente o tempo de duração do vídeo, né, da aula. Então, 3 horas aproximadamente depois, os alunos já terão a aula no ambiente para poderem assistir de novo. E o curso, além, né, das aulas online, tem uma série de atividades, tem fóruns de dúvida, fóruns de discussão, tem atividades, né, para checagem de aprendizagem, do ponto de vista mais objetivo, né, e tudo mais. Então, assim, é um curso que a gente está preparando com muito carinho há bastante tempo, e a gente chegou assim na formulação de uma equipe que eu acho assim sensacional. Né? Não é porque eles estão aqui, não é porque eles fazem parte da equipe, não, mas se vocês forem conhecer aí fora aí, quem são, né? Os Rodrigos, né? Boa Vista, Pereira, o Felipe, a Monique. Se vocês forem procurar saber quem são esses profissionais e essas pessoas, vocês vão ter uma propaganda muito positiva a respeito, depoimentos muito positivos a respeito dessas pessoas e desses profissionais. Então, assim, eu acho que não poderia ter tido uma equipe melhor do que essa para esse curso, né? E eu estou assim, muito empolgado com essa proposta. O curso tem duração de 18 semanas. 18 semanas, inicia agora no mês de agosto. Você pode, no início do vídeo, agora no finalzinho, tem o banner com a divulgação do curso, o nosso site, que é o cesde.com.br, vocês vão poder acessar, ver a proposta do curso, o programa, essas coisas todas. Eu devo fazer um outro vídeo depois falando a respeito do programa do curso. E se vocês tiverem interesse, estiver dentro da condição de vocês, vai ser um prazer recebê-los, né, no meio da nossa turma. Para aproveitar para os professores fazerem, né, a sua despedida, o encerramento deles aqui na nossa webconferência, eu queria que eles despedissem falando também uma coisa que vai ser assim, algo que eles vão assim, dar muito para a gente no curso, né, enquanto professores. Eu, como coordenador, eu vou dar muito empenho, muita participação aqui, que é o que eu posso fazer enquanto coordenador. Mas enquanto professores, cada um deles como formadores, eu tenho certeza que eles vão trazer uma coisa diferente, que é característica, marca deles enquanto professores. Eu queria que vocês fizessem essa despedida falando dessa marca, disso que vocês vão estar trazendo de bacana para o curso, né? E fizessem as suas palavras finais para a gente poder fechar. Vamos lá, Rodrigo Boa Vista. Muito bem. Então, agradeço a todos aí pela participação e por terem acompanhado nossa discussão. Estou aguardando vocês aí durante o nosso curso e a minha promessa, né, o meu compromisso, por assim dizer, é de que a gente consiga aliar, né, as propostas aplicadas da ACT com seus princípios comportamentais básicos, né? Então, a minha proposta é de que a gente saia dessa compreensão de que terapia é uma profissão intuitiva, né, para a gente entender que, de fato, a gente está falando de ciência básica e que oferece suporte para que a gente consiga fazer o que a gente faz em consultório. Então, minha proposta para vocês é que a gente consiga atrelar quais são, de fato, os processos comportamentais e aquilo que a gente faz em sala de aula. E em consultório, muitas vezes. Olá, Felipe. Olha, a minha ideia é um pouco diferente, talvez. A minha marca é um pouco assim, trazer casos clínicos, claro, articulados na medida do possível, com
com a prática baseada em evidências e com os princípios experimentais, mas também trazer o que não deu certo na minha prática, no consultório, o que eu acho que poderia ter sido melhor, onde é que eu imagino que nos casos clínicos que eu atendo, eu derrapo, eu erro, eu me perco. Eu acho muito rico compartilhar isso com os colegas do modo mais honesto possível, e porque assim a gente aprende juntos, sabe? Daí a pessoa que está me ouvindo não precisa fazer o mesmo erro, ela pode aprender com o meu, e enfim, essa troca bem honesta, eu acho que é a minha marca para esse curso. Um abraço para todo mundo. Felipe, você fazendo isso, meu filho, você vai se igualar ao Carl Rogers, que escreveu um livro só sobre casos, contando casos que não deram certo e ele analisando por que não deu certo. Mas isso é interessantíssimo, né? Essa possibilidade. Na minha opinião, isso é muito sofisticado. Compartilhar o que deu errado. Né? Vem de processo, né? Você publicar os casos errados, vai ter processo, assim. Mas do ponto de vista aí dessa honestidade terapêutica, é fantástico. Eu acho assim sensacional, porque eu sempre peço aos professores nos meus cursos, sejam presenciais ou online, pessoal, uma coisa que é o seguinte: eu não seleciono o professor pela questão acadêmica. Eu não olho se o professor é mestre, doutor, pós-doc, se é só especialista. Isso para mim não importa muito. Acho que num curso, a gente tem um gato querendo pular aqui, ó. Eu tenho 3 aqui em casa, eles estão 2 nessa hora, eles estão querendo pular aqui na frente da notebook aqui. Mas é assim, o que eu olho são pessoas que têm domínio teórico e que têm experiência terapêutica. Porque para formar clínicos, o cara tem que ser clínico. Não pode ser um mero pesquisador que só fica dentro do laboratório da universidade fazendo pesquisa só. Né? A pessoa tem que ter consultório, a pessoa tem que ter essa prática clínica e tem que pegar os pacientes de verdade, que são diferentes dos pacientes da pesquisa. O paciente da pesquisa é um paciente diferente. O paciente da clínica é um paciente que é cheio de comorbidades, o contexto é outro. Né? Então, assim, eu sempre peço que os professores contem os casos que eles atenderam, não os casos que estão descritos na literatura. Caso descrito na literatura é caso que deu tudo certinho, o cara combinou o atendimento com o paciente, né, e eles caminharam. É como a Sally, no livro da Judith Beck. Né? Achei que na segunda edição ela ia morrer no final, ia ter alguma coisa. Não, continua do mesmo jeito, é só acrescentar uns capítulos. É aquela paciente que deu tudo certinho, que é a paciente boazinha, que faz tudo que o terapeuta manda, ela obedece, né? Senta, deita, levanta, finge morto, e ela vai, né? Naquela passividade depressiva dela, fazendo, né, certinho que a terapeuta prescreve. E não, a gente quer esses casos complicados, cabeludos, esses casos aí cheios de comorbidades, que o terapeuta teve que transpirar pra caramba para tirar alguma coisa ali, né? Isso aqui importa. Eu achei bacana. Felipe ter lembrado isso aí, porque isso também é uma marca nossa. Né? E aí, Rodrigo Fernandão Pereira. Olha, eu acho que, tirando o que os dois já colocaram, eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer, espero também fazer, é que ao longo do curso, quem faça o curso consiga não só aprender a aplicar técnicas ou encarar a arte como uma técnica de consultório, mas que consiga aplicar para a própria vida, porque se não fizer isso, vai ser muito difícil da pessoa conseguir atender com esse olhar da arte. Né? Então, acho que a primeira coisa é a pessoa conseguir incorporar os conceitos, as formas de enxergar, as próprias técnicas consigo mesmo. Né? Então, que aí a partir daí fica muito mais natural trabalhar com isso no consultório, que é o que a gente já vem conversando. Tem que comprar o peixe para poder vender. Então, eu espero que tenha essa coisa experiencial das pessoas conseguirem levar para as próprias vidas também, né, e não só para o lado profissional. E também quero aproveitar para agradecer aí a audiência de todo mundo e esperamos vocês no curso. Pessoal, e a gente está encerrando aqui, né, essa nossa webconferência, agradecendo do lado de cá, né, o Rodrigo Fernando Pereira, o Fernando Alckmin Carvalho, o Rodrigo Boa Vista, compartilhar, né, com a gente esses momentos aí que, como diria Caetano Veloso, é lindo, é muito lindo. Né?
E foi muito bacana. Espero que tenha sido instrutivo para quem assistiu, que essa que é a proposta principal. Divulgar curso a gente divulga sempre no final, mas que seja instrutivo, que as pessoas aprendam alguma coisa. Tenho já alguns cursos de formação em arte no Brasil, no Rio. Tem 2, inclusive, eu recomendo do Friário. É uma pessoa mais próxima a mim, e eu conheço ele. Não conheço outros cursos de arte por aí. Eu sei que tem em São Paulo, tem uma, Micaele Saban, tem um curso que ela coordena lá no Rondon, né, junto com a Maria Ângela Savoia, com o professor Lutufo, né, que são os coordenadores do ambulatório, e ela é uma pessoa próxima. Mas eu, a princípio, não conheço outros cursos. Eu estou oferecendo o nosso curso. Né? O curso não é meu, o curso é nosso. O curso foi montado por todo mundo participou. É um curso que eu tenho certeza, como todos os que, graças a Deus, a gente tem feito, pelo menos 99% dos cursos, eles têm alcançado os objetivos, pelo menos os objetivos principais que a gente se propôs. E com esse curso a gente espera de ajudar em que vocês, em primeiro grau, né, vocês que vão ser nossos alunos, né, se aperfeiçoem primeiramente enquanto pessoas, né, enquanto terapeutas, que não sejam frios diante do sofrimento das outras pessoas. Isso é muito importante. Tem algumas abordagens que pregam muito por essa frieza e ela chega a ser desumana, a terapia chega a ser desumana, né? E o nosso compromisso não é bem com os nossos alunos, não. O nosso compromisso não seja com os pacientes que os nossos alunos vão atender. Então a gente espera que esses pacientes sejam bem atendidos, o seu sofrimento, né, secundário a isso, o sofrimento sujo, seja bastante diminuído e que a pessoa aprenda a conviver carinhosamente, né, com o sofrimento primário. A gente não precisa odiar o sofrimento primário. Ele faz parte, está aí, é da vida, é do processo nosso de existir. A gente só vai ter uma visão diferente, né, dentro dessa proposta da aceitação e nessa questão dos compromissos, que são os compromissos com as ações importantes para a nossa vida. Então, pessoal, fica aqui o meu abraço a todos vocês. E qualquer coisa, pelos canais de comunicação do SEJ, nós estamos à disposição. Um abraço a todo mundo. Até mais.